E o nosso convidado já está na linha aqui, vai conversar com a gente nessa manhã. Eu estou falando do Ilan Breman, escritor e educador. Tem mais de 80 livros publicados em vários idiomas. Bom dia, Ilan, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. A gente convidou o Ilan para falar sobre um assunto que muito interessa a todo mundo que tem crianças por perto, especialmente aos pais, que é a respeito do ócio na infância. Sabe quando a criança fala assim, ai, tô tão entediado, aí a gente já fica logo se coçando, querendo achar alguma atividade para a criança. Ela fala, tô cansada, né? Não, a gente quer gastar a energia dos filhos, ou quer que eles estejam entretidos o tempo todo, mesmo que para isso a gente tenha que colocar uma tela na frente deles. E aí a gente convidou um pouco o Ilan, porque ele tem algumas dicas, algumas estratégias aqui de como que a gente lida e qual que é a importância da criança muitas vezes ficar sem fazer nada, ou pelo menos num primeiro momento ficar sem fazer nada e deixá-la se virar, Ilan. Então vamos lá, um tema assim importante e antigo, né? Não sei se vocês sabem, mas que é uma coisa interessante. A origem da palavra escola. A origem da palavra escola, como muitas palavras, vem do grego e significa ócio. Olha que coisa interessante, ócio. Como assim? Ócio é sinônimo de tempo. Porque os gregos, os sábios gregos, pós-socráticos, né? Sócrates, que foi professor de Aristóteles, que foi professor de Platão, ou Platão e enfim, era uma tríade de filósofos que um ensinava para o outro, dizia o seguinte: uma escola para funcionar, para ser uma escola bacana, precisa ter tempo, ócio. Para quê? Os estudantes precisam ter tempo para estudar, claro, é uma escola. Tempo para brincar, a brincadeira faz parte do ócio. Tempo para contemplar a natureza, contemplar o mundo. Então, para você ir para frente na vida, precisa ter tempo. E eu sempre digo que hoje a escola pós-moderna é uma escola que tirou essa questão do tempo, do ócio. É uma escola de triturar, de pegar a criancinha, colocar ela no moedor de carne e virar uma salsicha, porque tem escolas, olha que loucura, gente, escolas em São Paulo que tiraram o recreio da sua semana. Crianças pequenas, porque não tem tempo para o conteúdo, para pensar no futuro. E, na verdade, o que acontece quando esse futuro chega, vem a fatura. Por não ter proporcionado, né, o que você chamou, Michele, do tédio, do tempo, para a criança ficar com ela. É para isso que serve o que a gente chama de ócio. É o tempo para a criança escutar o próprio coração. É o tempo para a criança criar as suas próprias brincadeiras. O tempo para ela poder entender que o mundo não é feito somente de telas, informações constantes, que é um mundo onde tem uma demanda o tempo inteiro do adulto. Nós somos muitas vezes chatos com os nossos filhos. E quando você dá um espaço para essa criança sozinha criar o seu próprio mundo, ela ganha um poder, um controle que lhe dá muita satisfação. Então, pais que estão me ouvindo, proporcionem esse ócio, esse tempo dela poder curtir esse momento, é super importante. O Ilan, e o pai que está ouvindo a gente, a mãe, enfim, quem é o responsável por essa criança pode estar se perguntando, mas como é que eu vou dosar esse ócio com as necessidades de ir a uma escola, aprender? E aí você diz que escola também vem do ócio, mas de qualquer modo para a criança não é tão ócio assim, ele vai ter que ir lá, vai ter que dar um expediente na escola e por aí vai. Como é que eu vou equilibrar isso na balança para não pender nem muito para um lado nem muito para o outro, hein? Quando eu falo do ócio da escola, é realmente assim, é quando a gente confunde um pouquinho ócio com não fazer nada, e na verdade não é não fazer nada, né? Quando você fala tem um famoso escritor, Domenico De Masi, com um livro que virou um clássico, né? Que ele fala sobre o ócio criativo. Na verdade, a questão do tempo, a gente não tem mais hoje, o tempo mudou hoje, e os pais devem saber disso, os adultos. Eu falo que hoje a gente vive, não sei se vocês, né, já viveram isso, é o tempo do micro-ondas. Você tem um micro-ondas que é uma revolução tecnológica. Então a gente pega um prato, gente, é um milagre.
é um milagre. Pega um prato, coloca no micro-ondas 1 minuto e meio, né? Aí você pega seu café de manhã, está aqui cedinho, põe lá 1 minuto, 1 minuto e meio, e você não aguenta esperar 1 minuto, 1 minuto e meio, e fala, não, tá demorando muito, e aperta stop, aí abre o micro-ondas e a comida está fria, e o café está frio. Esse é o tempo que a gente vive hoje, e a criança faz parte disso. Ela tem uma agenda repleta, não dá tempo nem de respirar, ela chega o dia cansada, tá todo mundo assim, não é só o pai que tá cansado. Então, quando a gente fala do ócio desse tempo, não é para ficar o dia inteiro sem fazer nada, não, imagina, são tempinhos durante o cotidiano delas, onde ela pode fazer, na verdade, o que ela quiser. Por exemplo, não fazer nada. Se for de 10, 20, 30, 40 minutos, que ela pode construir os seus próprios mundos. O Machado de Assis tem um conto lindo chamado A Teoria do Medalhão, e lá tem uma frase que ficou na minha cabeça por anos, que que é uma coisa clara. Ele falou assim, o ócio, né, é oficina de ideias. Né? Você ter um tempo para você é uma oficina de ideias. É na solidão. A solidão é uma oficina de ideias. Solidão não no sentido de uma tristeza, não, de um tempo para você, que a gente também perdeu isso, sem tela, sem informações, sem luzes. A gente está aqui um pouquinho recolhido, e lá que nascem grandes ideias. E para as crianças também. As crianças também têm o nascimento de grandes ideias. A luz que a criança tem no ócio é uma luz diferente das telas. A tela, a luz sai de fora para dentro. E no momento que você está lá sozinho, a luz vem de dentro para fora. E principalmente no mundo infantil, é no brincar. Quando a gente fala do mundo infantil, esse ócio é no brincar. E o brincar é a profissão da infância. Mas para ela brincar livremente, ela precisa ter tempo. E brincar livremente num momento que a gente vive, numa época onde tudo é dirigido. Então você que tem filho pequeno, né, e você tem possibilidade de proporcionar para ele um momento de brincadeira, tem que deixar um tempo de ser brincadeira livre, porque a vida da criança ela é controlada o tempo inteiro. E é o tempo para ir para a escola, é o tempo para comer, é a rotina, que é fundamental, a rotina na vida da criança. Ao mesmo tempo, é fundamental momentos onde ela tem o controle da situação, que é o momento da brincadeira livre, sem direcionamento, deixa ela brincar. E observe, que aliás é interessantíssimo, eu já observei milhares de horas das minhas filhas pequenas brincando, a gente aprende muito nesse momento. É demais, é demais. Mas acho então assim, de forma prática, para quem tá ouvindo a gente, talvez num primeiro momento, para você tirar aquela criança de uma tela, talvez sim, você tenha que fazer essa brincadeira mais dirigida, tenha que se empenhar um pouco mais. Mas a ideia é que a gente aos poucos também se afaste um pouquinho e deixe a criança brincar do jeito que ela quiser, da forma como ela quiser, e se virar sozinha, é isso, Ilan? Olha, vou te falar, o que a gente, Michele, mais quer para os nossos filhos? O que eu mais queria para as minhas filhas, elas são grandes, hoje eu fico tão feliz. A gente quer o quê? Que elas cresçam com... Tá feita a educação, tá? Autonomia. O que a gente quer? Crianças que tenham autonomia, independência. Que elas possam fazer as coisas sozinhas. Imagina crianças já aprendendo, né, a se vestir sozinhas, e vão tomar banho sozinhas. E autonomia. E que elas possam ser, né, que tenham a capacidade de pensar o mundo, tá? Coisas ligadas à inteligência. São 3 pilares fundamentais. E para isso, ela precisa amadurecer. Então isso que você falou é muito legal, Michele. A gente começa a ajudá-las nesse processo, abrir esses espaços para ela estar acostumada. Bom, eu vou controlar esse momento de ócio, do brincar, vamos falar do brincar principalmente, e depois vamos largar um pouquinho. Mas mãe, não, eu tô aqui do seu lado. Criança é assim, né? Vendo o pai e a mãe do lado, já tá sossegada, né? Ela tá tranquila. E você lá acompanha, olha, coloca uma argila na mão dela, os brinquedos que ela possa sozinha, né, montar os seus mundos, caneta, papel, e você lá observa, né, o que está acontecendo. Vocês vão descobrir coisas assim. Eu descobri coisas maravilhosas observando esses momentos, né, das minhas filhas. E de novo, é aos pouquinhos. E recado importante, ó, atenção, tudo isso
Pai, não fica com o celular na mão fazendo isso, não. Você também, larga o celular. Eu tenho visto cenas assim que estão muito preocupantes, que são pais em parquinhos, que, imagina, final de semana que você quer ficar com seu filho, e ele tá lá balançando a criança com o celular na mão. Eu morro de medo que a criança caia e o pai nem perceba, né? Assim, ele tá lá balançando com uma mão, e vendo, sei lá, o Twitter, sei lá, o Instagram com a outra mão. Eu falei, meu Deus, pai, acorda, essa criança vai cair, você nem vai ver. Então, na hora do brincar, a mesma coisa. É para você largar o celular, as crianças longe desse mundo e ficar lá inteiro. Fique lá inteiro. De novo, não é questão quanto tempo, que seja 10, 15, 20 minutos com qualidade, algumas vezes por semana, não dá que seja no final de semana. O resultado é espantoso, vocês vão ver, é uma coisa assim linda de se ver, como a criança, ela cresce em todos os sentidos, e principalmente na sua mente, na sua cabeça. Muito bom, e a questão do exemplo, né? Isso, também, porque não adianta você falar pra criança brincar e ela só vê os pais no celular. O tempo todo na difícil. tela, aí não compensa. Ilan Breman, prazer ter você aqui com a gente. Volte mais vezes, combinado? Será um grande prazer. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Ilan. O Ilan é escritor, educador, tem mais de 80 livros publicados em várias línguas. Para quem não conhece, um dos best-sellers é aquele Até as Princesas Soltam Punk. O Ilan deve ouvir bastante isso, pessoal, fazendo essa referência em meio a tantos livros bacanas que ele tem. Muito bom.